Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais um domingo, sempre às 19 horas, com o nosso portfólio Fontes Primárias, sempre com o querido Adair Ribeiro, curador do ACOL, o Museu Allan Kardec, ponto online. E na noite de hoje, no nosso episódio aqui, vamos mergulhar na história de uma personalidade, um fiel divulgador do Espiritismo, Henri Sauce. Então, o nosso episódio de hoje se intitula Henri Sauce, um fiel divulgador do Espiritismo. E vamos aqui, quem não conhece a biografia, eu estava até conversando aqui com a Daí, a biografia de Henri Sauce, biografia de Allan Kardec, e esse personagem tem muita coisa a dizer, principalmente no contexto atual do nosso movimento espírita aqui brasileiro. Ele tem sido muito citado, né? Adair, querido, boa noite. Tudo bom, meu amigo? Oi, Bruno, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Me diga uma coisa, a pronúncia eu falei certo, Henri Sauce, está certinho? Acho que está certo. Meu francês também não é essas coisas, não, Bruno. Amém, amém. Henri Sauce. Tá bom, tá ótimo. Você mostra esses documentos aí, eu fico orando aqui para eu não cometer nenhum mico, viu? Com meu nordestinês, não é nem português, nordestinês. Adair, vamos lá? Pode abrir aí? Vamos lá, Bruno. Só me avisa aí se entrou a tela. Pronto, maximizou. Maximizou? Então vamos lá, Bruno. Hoje a gente está no nosso Fontes Primárias número 8. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Henri Sauce, um fiel divulgador do Espiritismo. Aqui uma foto de Henri Sauce, que consta em uma das suas obras. Ele nasceu em 1851, em 6 de maio, na cidade de Étoile-sur-Rhône. É uma cidade que fica ao sul de Lyon. A gente vê Paris aqui, Lyon mais aqui para baixo, e essa cidadezinha fica ao sul de Lyon. Henri Sauce descobriu-se médium aos 16 anos, quando ouvia ruídos inexplicáveis na casa de seus pais. Em 1869, com o desencarne de Allan Kardec, ele passa a se dedicar aos estudos das obras do mestre. Nessa época, ele filia-se, passa a frequentar o grupo familiar Grupo Finet. Ele escreveu nos principais periódicos espíritas europeus e desencarnou no ano de 1928, em 26 de fevereiro, no mesmo local do seu nascimento. Falar um pouquinho da vida dele e o trabalho dele dentro da divulgação do espiritismo. Ele integrou-se no movimento espírita de Lyon, foi um dos fundadores da Sociedade Espírita Lyonesa no ano de 1873 e participou de várias e várias sociedades, entre elas a União Fraternal de Valence e a União Espírita Francesa. No ano de 1885, ele foi um dos fundadores da Federação Espírita Lyonesa e foi o seu secretário-geral até o ano de 1923. A gente vê a participação ativa na Federação e no movimento espírita francês. Ele foi o presidente, nos anos de 1891 e 1892, da Sociedade Fraterna para Estudo e Moral do Espiritismo. Essa entidade ele presidiu por mais de 20 anos. Em 1888, ele funda uma sociedade de socorro mútuo, composta por espíritas lioneses, para ajudar os necessitados durante o rigoroso inverno francês. No ano de 1896, ele publica a biografia sobre Allan Kardec, uma das biografias mais conhecidas e divulgadas dentro do movimento espírita mundial. Baseado em informações que ele colheu na Revista Espírita, e a curiosidade é que essa obra quase não tinha fontes primárias. A única fonte primária que Henri Sauce apresenta, que ele coletou, foi a certidão de nascimento de Rivaio. Nessa biografia, a gente estava falando em off antes de começar, Bruno,
né? Assim como várias das biografias que a gente conhece sobre Allan Kardec, muitas informações vão precisar ser revistas em virtude dessa quantidade de fontes primárias e das pesquisas que vinham ocorrendo, né, nos vários cartórios, nas fontes que hoje se encontram digitalizadas na França. Vamos só dar um exemplo, né? Na biografia de Henri Sauce, ele fala que Allan Kardec falava a maioria das línguas, né, europeias, com exceção do russo, tal, mas hoje a gente sabe que ele não falava italiano, a gente tem documento falando isso, e nem o espanhol. E já havia esquecido o alemão, que ele sabia, né, nos anos 60. Essas informações, todas baseadas, né, em fontes primárias já divulgadas. Aqui eu trago, no Museu Acol, a gente não tem, né, não foi localizada ainda uma biografia do ano de 1896, não um exemplar, eu particularmente não conheço, mas o Museu Acol tem uma edição em espanhol do ano de 1901. Então eu trago aqui em primeira mão para vocês, né, a biografia de Allan Kardec, em espanhol, datado de 1901, né, que tinha um prólogo, um prefácio de Gabriel Delany. A gente viu o prólogo aqui, né? Gabriel Delany fazendo esse prefácio dessa biografia em espanhol e da original em francês. Trago alguns textos que constam nessa biografia, que é muito interessante. Henri Sauce escreve assim: eis o homem que deu ao espiritismo a sua bela divisa: fora da caridade não há salvação. Divisa que ele não só proclama, como põe em prática. Seu único desejo, pois, é vê-la regular também a conduta de todos os que se dizem e creem no espiritismo. Meu único mérito neste novo estudo sobre Allan Kardec se reduz, portanto, a um trabalho de copista. Por que Sauce diz isso? Porque ele mergulhou nas revistas espíritas, a gente vai ver mais adiante, e baseado naquelas informações, ele elaborou essa biografia. Por isso que ele se auto-intitula, na própria obra que ele escreveu, de um copista. Seduzido pela verdade, pela grandeza e pela beleza de certos ensinamentos do mestre, julguei por bem extraí-los, esses ensinamentos, dos 12 volumes que os contêm, a fim de submetê-los aos meus irmãos e irmãs em crença, sem outra pretensão e sem outro desejo, senão o de fazer que eles também o admirem. Olha como essa biografia de Henri Sauce é atual. Olha o que ele diz sobre a Revista Espírita. Uma coisa que sempre me contristou e que muitas vezes verifiquei ao longo de 25 anos, em que, como presidente, dirigi os trabalhos da Sociedade Fraternal, é a indiferença dos espíritas, para com a leitura da Revista Espírita, edições de 1858 a 1869, nas quais Allan Kardec esboçou as obras fundamentais da doutrina espírita, e nas quais, até hoje, né, a gente vê a fé ardente e a profunda convicção que o animavam. Muitos creem erroneamente que tais escritos envelheceram e perderam a sua atualidade. Isso em 1896, olha como está atual isso. Não nos oferecendo hoje a sua leitura o menor interesse, tamanha a rapidez com que tem marchado a ideia espírita nesses últimos tempos. Erro profundamente lamentável. Não, os escritos de Allan Kardec não envelheceram, não caducaram, mantendo, ao contrário, todo o seu vigor, toda a sua pertinência, toda a sua clareza, toda a sua atualidade. Mais um trecho que eu trago dessa biografia, foi escrita em 1896. Em minha opinião, temos errado bastante quando desprezamos essa fonte de ensinamentos tão ricos, que nos deveriam interessar mais de perto, visto que abrangem todos os pontos em que se desdobra a doutrina espírita. Para me documentar sobre Allan Kardec, acabo de fazer uma peregrinação por aquelas páginas reconfortantes, nas quais o mestre traçava, dia após dia,
ao sabor dos acontecimentos, seus pensamentos íntimos, suas reflexões tão judiciosas, seus conselhos tão claros, tão precisos, tão metódicos. Em cada uma de suas linhas, sentimos vibrar a alma de seu autor. Sentimos Allan Kardec irradiar-se e mostrar-se tal como sempre foi, bom, generoso e benevolente para com todos, mesmo com os inimigos. Por mais que o atacassem, o desacreditassem e caluniassem, ele se mostrava sempre tolerante e calmo, contestando com argumentos irrefutáveis os ataques dirigidos contra a doutrina espírita, mas ignorando as injúrias e as maldades que lhe chegavam de todas as partes. É bonito, né, Bruno? Muito, muito bonito. Então, olha a quantidade de obras que Henri Sauce nos deixou, além da biografia de Allan Kardec. A biografia de Leon Denis, Esperança e Coragem, o livro Espiritismo em Leon, o livro Provas, Eilas, A Reencarnação segundo o Espiritismo, as sessões do Grupo da Amizade, Memória dirigida ao Congresso Espírita de 1925. Esse congresso eu vou abortar mais para frente aqui. Espiritismo Transcendental, em busca das origens da alma humana. Também eu vou abordar mais para frente. Em 1884, ou seja, após o desencarne de Amélie Baudet, que ocorreu em 1883, Henri Sauce publica o artigo Uma Infâmia, no jornal L'Espiritisme, sobre uma suposta adulteração da quinta edição de A Gênese, baseando-se em uma informação obtida, conforme ele informa, na edição de número 23 do mesmo jornal, do mesmo periódico, de fevereiro de 85. Essa é um texto dirigido à Sociedade Científica do Espiritismo. Não é como você afirma, um viajante calunioso que me incitou a empreender a pesquisa, da qual publiquei os resultados, com relação às comparações que ele fez entre a primeira e a quinta edição da Gênese. Mas uma conversa mantida uma noite no inverno, passado na frente de testemunhas com um leonês, que diz que é amigo pessoal de Leymarie e, ao mesmo tempo, um fervoroso seguidor de J.B. Rustem. Então, ele partiu do quê? De uma suposta denúncia de uma pessoa, então ele não tinha maiores elementos, e empreendeu uma pesquisa, um estudo comparado, e detectou o quê? Comparando os textos da primeira e da quinta edição, que 126 trechos tinham sido modificados, acrescentados ou suprimidos. E aí ele escreve: todas as partes desse livro sofreram mutilações mais ou menos graves, mas o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, é o que foi mais maltratado. As modificações feitas nele, nesse capítulo, da quinta edição da Gênese, o tornam quase irreconhecível. Aí ele termina assim: agora digam-me, quem são os culpados? Qual o motivo dessas manobras? Ou seja, Henri Sauce ouviu uma declaração de um leonês, que se dizia fervoroso seguidor de Rustem, empreende uma pesquisa comparativa, um estudo comparativo entre as edições que ele possuía e detectou essas alterações. Isso demandou o quê? Contra-argumentos, que foi feita por parte de Pierre Gaëtan Leymarie, na edição de número 20 do L'Espiritisme, também foi publicado na Revista Espírita. Foram colocados os contra-argumentos, foram ouvidos os testemunhos dos envolvidos com aquela edição, com a quinta edição, foi-se ouvido e documentado o testemunho de Rousset, que era o tipógrafo responsável, e de Rouge, que era o dono da gráfica, responsável pela impressão da quinta edição. A acusação feita por Henri Sauce sobre a suposta adulteração da obra Gênese parece que não surtiu maiores efeitos entre a comunidade espírita da época. Por que eu afirmo isso? Eu trago aqui o jornal L'Espiritisme de janeiro de 1887. O redator-chefe era Gabriel Delany. E saiu um artigo chamado Dissertação,
E nesse artigo são reproduzidos itens, né, de um capítulo da Gênio, 15, 16, 17, 18, 19, com uma nota da redação, ou seja, uma nota de Gabriel Delany, que diz o seguinte: o artigo denominado dissertação, né, ele traz os itens, parágrafos de 15 a 20 do capítulo 18 da quinta edição da Gênese, com a seguinte nota, né, de Gabriel Delany, que era o redator do jornal. O texto acima foi tirado literalmente de A Gênese de Allan Kardec, menciona as páginas. Vou até voltar mencionando as páginas 456 a 459. Publicamos estas linhas escritas há mais de 20 anos, a fim de mostrar que Allan Kardec não estava atrasado em suas ideias e que suas obras não envelhecem. Segundo Henri Sauce, né, que a gente viu, todas as partes do livro foram submetidas a mutilações, mais ou menos grave, e o capítulo 18 é o que teria sido mais maltratado e que era quase irreconhecível. Bom, pelo menos para Gabriel Delany, parece não ter sido assim. No periódico Progrès Spirit, criado e dirigido por Gabriel Delany, né, no número datado de setembro de 1912, a gente encontra o artigo As Criações de Materialização do Pensamento. Delany, a partir da teoria sobre a fotografia do pensamento e das criações fluídicas, reproduz os parágrafos 13 a 15 do capítulo 14 da quinta edição da Gênese. Esses itens que ele reproduz contêm textos somente existentes nessa edição para fundamentar, né, a teoria da materialização, ele fundamentando nos ensinamentos de Kardec, na parte de criações fluídas e fotografia do pensamento. E ele usa a teoria de Kardec, na quinta edição da Gênese, para fundamentar os fenômenos de materialização, né, que menciona as experiências de Crookes, né, com a Kate King. Delany se propõe a mostrar que as observações ocorridas nos últimos 50 anos confirmariam as ideias do mestre. Isso está no artigo do Progrès Spirit. Trago o artigo para vocês, a Revista Científica e Moral do Espiritismo, de 1912, os itens 13 e 14, que ele menciona, assinado por Gabriel Delany. Falar um pouco agora de outro grande personagem, né, da continuidade do Espiritismo, que é Adolphe Laurent de Fagé. Né? Curiosidade, na certidão de nascimento do Adolphe Laurent de Fagé não consta o de Fagé. Em várias edições do jornal L'Espiritisme, a gente encontra referências às suas obras, às suas participações no movimento espírita francês, seus discursos e vários artigos de sua autoria. Teve um papel atuante em diversas sociedades e participou de vários eventos, juntamente com Henri Sauce, Gabriel Delany e Leon Denis. Na carta a Gabriel Delany, que foi publicado no L'Espiritisme, em 1888, na segunda quinzena de maio, Henri Sauce enaltece as qualidades de Laurent de Fagé, sendo o primeiro presidente da Sociedade Fraternal de Estudos Científicos e Moral do Espiritismo, enquanto Sauce foi o seu vice-presidente. Laurent de Fagé foi um dos secretários do Congresso Espírita e Espiritualista Internacional de 1889. No prefácio dos anais desse congresso, a gente encontra: o senhor Laurent de Fagé irá ler todos os documentos enviados ao Congresso, irá classificá-los para impressão completa ou efetuará os seus resumos, mostrando, né, a importância que Laurent de Fagé ocupava, né, no quadro dos seguidores do Espiritismo no final do século XIX, início do século XX. Trago aqui para vocês a certidão de nascimento de Adolphe Laurent, não consta o de Fagé, e aqui a certidão de óbito de Laurent de Fagé, curiosidade que eu estou trazendo. Ele trabalhou na Revista Espírita em 1888,
foi eleito presidente da recém-formada, em 1890, a Sociedade de Estudos Espíritas e Científicos, foi membro honorário da Sociedade Fraternal para o Estudo Moral do Espiritismo, em 1891. Ele foi presidente da Federação Espírita Universal, em 1892, e nos anos seguintes. Curiosidade que o Jornal Reformador, de fevereiro de 1894, ele traz a informação sobre a fundação da Federação Espírita Universal. Fagé integrou, ao lado de Delany, o Comitê de Propaganda da Federação Espírita Universal. E, a partir de outubro de 93, ele passa a ser o novo redator-chefe da parte espírita e literária do periódico Lei Espiritismo, aquele mesmo onde Henri Sauce apresentou aquele artigo, Uma Infâmia. Ele dirigiu o jornal Le Progrès Spirit, que era um órgão de divulgação da Federação Espírita Universal, por 18 anos, do ano de 1895 a 1912. Então, a gente encontra referências de textos de várias personalidades do Espiritismo nesse periódico, entre eles Gabriel Delany, Alexandre Delany, o pai, Léon Denis, Bert Fropo, Camille Flammarion, Sophie Rosen Dufer e próprio Henri Sauce. Na Revista Científica e Moral do Espiritismo, de janeiro de 1913, Gabriel Delany escreve um artigo sobre a desencarnação do Sr. Laurent de Fagé. Desde muito jovem, colaborou com muitas revistas e procurou aumentar o conhecimento da doutrina de Allan Kardec, de quem foi um discípulo fiel. Durante os 18 anos, que Laurent de Fagé teve à frente do jornal Le Progrès Spirit, ele escreveu dezenas de artigos sobre o espiritismo. E em vários desses artigos encontramos textos que só existem na quinta edição de A Gênese. Sobre um desses artigos, que se utiliza de textos da quinta edição, Delany escreve na Revista Científica e Moral do Espiritismo, de agosto de 1897. Aqui a gente tem uma referência a um artigo que Laurent de Fagé escreveu, que era um artigo sobre o estudo de Deus. E Delany escreve assim: artigo interessante de seu editor, Sr. Fagé, um estudo sobre Deus, retirado do livro A Gênese de Allan Kardec. Nesse artigo a gente encontra referências a textos da quinta edição de A Gênese, e Delany escreve isso. Artigo interessante de seu editor, Sr. Fagé, um estudo sobre Deus, retirado do livro A Gênese de Allan Kardec. Em 1905, Léon Denis publicou a obra, que o título original dessa obra era O Problema do Ser e do Destino, e o da Dor foi acrescentado em edições posteriores. Em um desses capítulos, a gente encontra, para fundamentar uma afirmação de Léon Denis, a referência feita em uma nota de rodapé, do parágrafo 6º do capítulo 14, que são os fluidos, com textos que existem exclusivamente na edição alterada de A Gênese, inclusive com a referência da página onde o texto é encontrado nesta edição da Gênese. Em 1924, Gabriel Delany publicou o livro Documentos para servir ao estudo da reencarnação. Em um desses capítulos, nas páginas 74 e 75, a gente encontra a transcrição do parágrafo 23 do capítulo 11 da edição alterada de A Gênese, inclusive com a nota de rodapé indicando a respectiva página e o texto que só é encontrado na edição alterada, ou seja, na quinta edição. É óbvio que eles, nesses períodos, não era a quinta edição que eles olharam. As edições posteriores à quinta se repetiram, e foram sendo reimpressas as edições com novas numerações. Nas páginas 76 e 77, a gente tem a transcrição de grande parte do parágrafo 34 do capítulo 11 da Gênese, com textos exclusivos, de novo, encontrados na edição alterada, além da existência também de uma nota de rodapé com a respectiva página
que é encontrada essa obra, só encontrada nas edições alteradas. Fala um pouco agora, né, voltando para Henri Sauce. Em 1918, Henri Sauce publica um livro que é denominado A Reencarnação segundo o Espiritismo, Ensinamentos de Allan Kardec. Essa obra teve um anúncio, né, com relação a esse livro que Henri Sauce publicou, na Revista Espírita de 1924. O interessante é que o autor declara logo nas primeiras páginas: um desejo que muitas vezes me foi manifestado durante os 40 anos e que desempenhei funções de secretário-geral da Federação Espírita Leonesa. Não seria útil reunir numa só obra todos os pontos da doutrina que, nas obras de Allan Kardec e Leon Denis, se relacionam com a reencarnação? Esta é certamente uma lacuna a ser preenchida. E neste livro, nessa obra, a gente encontra a transcrição dos textos alterados da Gênese para fundamentar os ensinamentos de Allan Kardec. A saber, transcrição integral dos parágrafos 33 e 34 do capítulo 11, a Gênese espiritual, a transcrição do parágrafo 31 do mesmo capítulo, textos que foram alterados e só são encontrados na quinta edição, na edição alterada de A Gênese. Sauce já havia usado textos da quinta edição como referência do pensamento de Kardec em outro artigo da Revista Espírita de 1914. O nome do artigo chama Doutrina Espírita, os Ensinamentos de Allan Kardec, no qual constam citações ao texto completo do capítulo 11 da Gênese Espiritual, que sofreu modificações, alterações na quinta edição, e do capítulo 14, os fluidos. Ambos capítulos foram alterados na quinta edição. Em um artigo que Henri Sauce publica para o Congresso Espírita Internacional, que ocorreu em 1925, né, esse artigo acabou integrando os anais do Congresso, que acabou virando um livro. O nome do artigo que ele publica nesse congresso chama Em Busca das Origens da Alma Humana. Investigação se a alma humana passaria ou não pela do animal. Henri Sauce, para fazer isso, fez consulta em todos os trechos da obra de Kardec que tocam no assunto, a Espírita, todas as obras da codificação, inclusive a Gênese. Na Gênese, Sauce selecionou como referência e transcreveu os seguintes trechos. Ele fez uso da 7ª edição e ele menciona isso nesse artigo do Congresso Espírita Internacional de 1925. A 7ª edição foi publicada em 1883 e é idêntica à quinta. Conforme ele mesmo informa no artigo, todos os do capítulo 11 da Gênese Espiritual, o item 14, 15, 16, 23 e 29, né? Itens que sofreram alterações também. Em sua última obra, A Gênese, Allan Kardec apenas confirmou e acentuou a visão da doutrina sobre o tema da origem dos espíritos. Vamos ver que interessante. Esse aqui é o livro, né, Os Anais do Congresso Espírita Internacional. É uma publicação, edições Jean Meyer, do ano de 1927. Aqui está o artigo, né, a pesquisa sobre a origem da alma humana, autor Henri Sauce, e aqui a parte que está em francês, porque isso foi publicado tanto em francês quanto em inglês, onde ele menciona a Gênese, a última obra publicada e revista por Allan Kardec. Vamos deixar o francês de lado. A parte em inglês, idêntica, vamos deixar o inglês de lado. Aqui uma foto do Congresso de 1925. E o Congresso Espírita Internacional ocorreu em Paris, em setembro de 1925. O trabalho de Henri Sauce fez parte dos relatórios da 2ª comissão, né? O Congresso era dividido em comissões, né? E esse trabalho integrou a 2ª comissão, e o tema dessa comissão era doutrina e teoria.
Dentre os participantes do evento, destacamos Gabriel Delany, que foi o presidente do Congresso, e Leon Denis, que foi o presidente da segunda comissão, onde esse trabalho foi apresentado. E Henri Sauce escreve no artigo agora em português. A gente viu em francês, né? A gente viu em inglês, e agora vamos jogar para o português, que a gente conhece também. Mas vamos continuar nossas pesquisas e abrir a Gênese, a última obra publicada, revista e corrigida por Allan Kardec. Ele nos deve dar o último pensamento do mestre sobre o assunto da alma humana. Texto de Henri Sauce. Henri Sauce, um verdadeiro continuador, divulgador do espiritismo e seguidor fiel aos ensinamentos trazidos por Allan Kardec. Inclusive, a gente vê agora na humildade para reconhecer o seu erro naquela denúncia feita em 1884, e em 1925 a gente tem essa declaração assinada por Henri Sauce, apresentando um artigo onde tinha como presidente Leon Denis e onde tínhamos Gabriel Delany como presidente do Congresso. Bruno, é isso que eu trago hoje para a gente. Meu amigo Adair, que material fascinante. Meu amigo, eu quero dar uma explicação aqui. Eu tenho uma amiga que me pede, Bruno, por que você não aparteia Adair quando ele está demonstrando os documentos? Né? Porque senão seria uma live sem fim, porque cabe a parte em cada parágrafo daquele, e a gente vai aqui tocar em pontos que eu acho essencial para mim, que não é para os outros. Por isso, o pedido que eu faço aqui. Ninguém vê em nenhum vídeo meu eu pedi para dê um like, toque o sininho, se inscreva. Eu não peço essas coisas, né? Mas eu peço sempre esse trabalho que o Adair está apresentando aqui. Eu acho que vale muito a pena a gente ver duas vezes. Né? Quem vê na noite de domingo e depois escolher um momento novamente, devagarzinho, que é um colosso de informação, né? Mas, Adair, vamos lá, veja bem uma coisa que eu fiquei aqui emocionado, a gente estuda muito Herculano Pires, né? Herculano foi uma luta para traduzir a Revista Espírita, Adair, né? Você vê o primeiro fascículo da Revista Espírita em 1858. Adair, a gente só teve a coleção da Revista Espírita traduzida por Herculano e Júlio Abreu Filho, em 1966, o ano que eu nasci. Se a gente fizer as contas, 108 anos depois. Aí eu fiquei aqui impressionado, porque você mostrou o documento, o Henri Sauce, dizendo que já naquela época considerava a Revista Espírita como uma publicação velha, sem valor, envelhecida, onde ele demonstra que não, e hoje a gente sabe que realmente de forma nenhuma, né? Mas aí, as minhas duas perguntas para você, Adair. Laurent de Fagé, eu, inclusive aqui no Recife, foi o momento que eu tive que publicar uma live, minha mudança de opinião foi a partir do Já Comecei de Laurent de Fagé, porque tem todo o contexto. Porque não é brincadeira, Adair, Leon Denis, Gabriel Delany, Henri Sauce, o Fagé, as publicações. Então, veja bem, agora, tem uma tradição oral, Adair, que a gente não vai ter nunca, né? As conversas desses confrades entre eles, porque uma coisa eu estava vendo você apresentando os documentos e me ocorreu, a gente vai ficar sempre com as fontes primárias, né? Mas o Henri Sauce, vê bem, Adair, houve daquele espírita mionês, aquela fake news, né? Olha, o Lemarie mexeu. Ele, quando voltou para a convivência com os espíritas de estofo, por exemplo, um Denis, um Delany, um Fagé, eu acho que imediatamente o Sauce desembarcou da própria ideia que ele teve ouvindo aquele espírita. Aí eu te pergunto, o Alexandre Delany era pai do Gabriel Delany, convivia muito próximo a Kardec, não é? Leon Denis conheceu em vida Kardec.
porque eu percebo uma segurança muito grande daqueles espíritas já naquela época, naquele contexto, e aquilo ali passou desapercebido. Hoje eu não sei como inflama aqui espíritas brasileiros, porque entre são apóstolos do espiritismo, e permita dizer assim, não é qualquer um, é um Delany, um Denis, o próprio Saussure, o autor da melhor biografia de Kardec. Mas daí, eu pensando aqui com os meus botões, eu acho que essa segurança que eles tinham, eu acho provavelmente Kardec, quando estava fazendo as alterações, poderia ter comentado com Alexandre de Delany, o Delany sabia disso, o Gabriel, tudo, porque é impressionante a segurança. Ninguém, e veja bem que era um assunto forte, um assunto polêmico, que podia arrebanhar profitentes da época para a tese da adulteração, e não aconteceu, Adair. Eu fico impressionado. A segurança, isso não causa impressão a ti também, não? Que ninguém embarcou na época nessa tese da adulteração? É interessante a sua colocação, Bruno. A gente tem que entender que o que estava ocorrendo ali. Em 1883, a gente tem um desencarne de Amélie Boudet. A gente tem uma alteração editorial na Revista Espírita, promovida por Lemarie, se aproximando de teosofia, se aproximando mais de doutrinas do Oriente, Blavatsky. A gente vê Rusteng, né, aparecendo forte, né, com Guérin, mesmo dentro da sociedade anônima. Então, aquilo já estava causando um desconforto geral em várias daquelas pessoas que conviveram com Kardec, que acompanharam o desenvolvimento da doutrina espírita. E não me causa, talvez, surpresa, né, a atitude do Henri Sauce. Ele ouviu dizer, empreendeu as pesquisas e publicou o artigo. Olha, qual era o mote realmente ali? Quando a gente lê o artigo de Henri Sauce, ele deixa subentendido, né, para quem teria sido vendido, né, utilizando, né, nas entrelinhas, para Rusteng. Então, o L'Espiritisme foi formado, né, União Espírita Francesa, Albert Fropo, todo aquele pessoal formando o L'Espiritisme como órgão oficial, para combater exatamente esses desvios. E aí, a hora que ele fez a comparação, ele viu que tinha as divergências. Publicou. Aquilo é óbvio que gerou repercussão. Deve ter gerado uma grande repercussão, a ponto do que de Lemarie publicar os seus argumentos, serem ouvidos as pessoas envolvidas na publicação daquela obra. E aí, o que a gente percebe? Que aquilo simplesmente não ganhou corpo. E vê, né, os grandes seguidores se utilizando daqueles textos alterados, né, para fundamentar vários e vários artigos como sendo de Kardec. Então, aquilo, no meu entendimento, e é o que a gente vê pela documentação, pelo estudo, né, isso a gente apresenta aqui em 30 minutos, mas isso envolveu um trabalho de pesquisa muito grande, do Carlos Sete, a Daíra, a Luciana, essa pesquisa colaborativa envolvida nas buscas dos vários periódicos, dos artigos. Eu mencionei pelo menos uns 3, 4 periódicos, onde foram desenvolvidos pesquisas para localizar os textos, para buscar aquilo. E o que a gente vê? Realmente aquilo não ganhou corpo. E a gente vê o próprio Henri Sauce fazendo uso de textos que ele falou que estavam adulterados, tinham sido mexidos por terceiro. E em 1925 a gente tem. Melhor que aquilo não podia ter, né? Atribuindo a 5ª edição, a 7ª que ele utilizou, né, que ele menciona no artigo a 7ª, a edição revista, corrigida e aumentada por Allan Kardec. Meu amigo, aí você falando aí esse esforço de pesquisa de vocês, mas Adair, querido, vou dizer uma coisa a você, viu? Você está tornando obras que era cara ao movimento espírita, a mim, não é? A revista espírita não, Adair. Agora, tem umas obras que estão ficando envelhecidas, já ultrapassadas pelo tempo. Eu estava falando com a Adair, pessoal, citando a biografia de Allan Kardec por Henri Sauce, né? E você mesmo coloca aí, a única fonte primária era
certidão de nascimento, né? Eu disse daí que ele declara que ele foi um simples copista, ele fez uso das informações que ele obteve na Revista Espírita. Mas ela tem um valor daí, porque ele era um contemporâneo, né? Então, de visu, estava ali convivendo com todos. Mas eu disse daí que eu gostava até mais já de Francisco Tirso e Zé Vantuil. Mas é daí, até a mais nova de Marcelo Souto Maior, todas elas estão superadas com as fontes primárias que apareceram. Aí a minha pergunta para você. Você acha que esse amadurecimento, na tranquilidade, né, na análise fria das fontes primárias, vai chegar um momento que deve surgir, se faz necessário, daí, uma nova biografia de Allan Kardec? O que você pensa disso? Eu acredito que sim, Bruno. A quantidade de documentos, as buscas nos arquivos digitalizados da França, né, tem revelado informações importantíssimas, né? Nos arquivos de atos civis, própria descoberta realmente dos documentos recentemente da passagem de Rivail, da mãe por Yverdon, tem que ser publicada uma obra assim, trazendo essas fontes para o grande público, porque é o que eu falo, a historiografia, né, a fonte primária é um assunto árduo, é um assunto árido, é um assunto chato, né? Mas isso tem que ser convertido com uma pessoa que tem o dom da escrita agradável e se utilizando de todas as informações, eu acredito que sim, vai sair. Mas as pesquisas estão em andamento, muita coisa está sendo achada aí. Bom, eu vou ao sabor da mais clara e pura intuição, viu? As Línguas de Fogo. Me ocorreu aqui agora, você falando isso, quem sabe uma biografia de Kardec escrita futuramente por um francês, já, um Charles Kemp, né? Quem sabe? Fica aqui esse desejo. O número de páginas, o Charles já, em algumas lives, aí, já até mencionou o número de páginas que ia ter, né? Na época de Rivail ia dar umas 1000 páginas, Kardec umas 1000 páginas, e o pós-Kardec mais umas 1000. O Charles já está estimando até o número de páginas. Meu Deus, o Luciano Clay vai lançar agora a biografia do Bezerra de Menezes com 1.500 páginas. Imagine uma obra de Kardec. Adair, gratidão. Então, eu vou terminar aqui fazendo novamente um pedido. Pessoal, não vou pedir para dar like, tocar o sininho, se inscrever no canal. Não faço esse tipo de pedido. Agora, essas lives com a Adair, vejam depois os documentos novamente, porque eu mesmo vou ver com o caderninho anotando, porque hoje, depois de uma live dessa, a gente falar em adulteração, quando você percebe gênios do movimento espírita francês, verdadeiros apóstolos, tá? Que não viram o canto da sereia. Aqui esse canto da sereia vem embalando e arrebatando os incautos, na minha modesta opinião, né? Adair, querido, um abração. Até domingo que vem estaremos aqui sempre com Kardec e sempre com as fontes primárias. Abração, Adair. Boa noite, abração para todo mundo.